eu não imaginava que eu realmente ia ter uma fila de horas, sabe? Eu nunca achei que eu pudesse um dia viver de contar história. E foi na Bienal que eu fui vendo. A cada Bienal eu vi o meu público crescendo. A cada Bienal alguma coisa muito importante acontecia para mim. A Bienal tem esse lugar no meu coração que eu brinco que eu sou síndica, né? O caminho da divulgação, o caminho do livro. A verdade, gente, é que é muito fácil para o marketing saber os caminhos que a gente pode seguir. É só saber ouvir. Aqui a dificuldade muito grande é saber ouvir, sabe? Nesse episódio do podcast do Publish News, conversamos com Thalita Rebouças e Heloísa Dal, duas das curadoras da Bienal do Rio 2025. Falando um pouco dos seus espaços, seja Thalita contribuindo no palco Apoteose e Heloísa sobre a Praça Além da Página. Elas contam suas experiências e a importância do evento para o mercado editorial. Thalita compartilha sua relação pessoal com a Bienal e como isso moldou sua carreira. Enquanto Heloísa fala sobre sua trajetória no marketing editorial e sua nova função como curadora. Juntas, elas discutem a programação, os espaços e as atividades planejadas para a Bienal, além do impacto do título de Rio, Capital Mundial do Livro. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Este é o episódio 372 do podcast do Publish News, do dia 26 de maio de 2025, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Thalita Rebouças e Heloísa Dal. Bom, então a gente está aqui com Thalita Rebouças e Heloísa Dal. Obrigado pela presença de vocês aqui. A gente está gravando no dia 23 de maio, né? Então, um pouco mais de 20 dias aí para o início da Bienal. Então, eu imagino que deva estar uma correria. Mas acho que para a gente iniciar a nossa conversa aqui, eu queria primeiro, né, falar com a Thalita e anunciar uma coisa também para os nossos ouvintes, né? Que ainda é uma novidade, então meio que em primeira mão aqui no podcast do Publish News. O Publish News vai lançar uma revista inédita, né, um projeto inédito, bacana, com vários parceiros e tal, que vai ser distribuída na Bienal do Livro Rio e também na Feira do Livro aqui em São Paulo. Os dois eventos acontecem ao mesmo tempo, né, a partir ali do dia 13 de junho. E a Thalita Rebouças é uma das colaboradoras da revista, né? Ela gentilmente aceitou escrever um texto pra gente. E o texto fala justamente sobre a relação, né, Thalita, sua com a Bienal do Livro. Então, acho que para a gente começar, assim, eu queria, né, te ouvir um pouco sobre essa relação, porque você detalha isso um pouco no texto, mas como que isso afetou e transformou a sua carreira de alguma forma, né? Ai, obrigada, Guilherme. Oi, todo mundo. Oi, Heloísa, Fábio. Gente, eu tô assim muito feliz de estar na Bienal e poder. Eu amei esse convite, né? Porque quando você falou que ia ser distribuída na Bienal, a Bienal é responsável por tudo que eu consegui na minha vida, sabe? Foi na Bienal que eu fiquei uma hora invisível, foi na Bienal que eu subi numa cadeira e comecei a assoviar, falando: Oi, eu tô aqui, eu sou autora, vai que eu fico famosa amanhã. Foi na Bienal que eu ouvi pessoas gritando meu nome pela primeira vez. Foi na Bienal que eu vi o meu sonho de criança virar realidade, sabe? Eu ter fila, a loucura que eu falei. Assim, eu falava para as pessoas: vai que eu tenho uma fé que eu fico famosa de ter fila zigue-zague. Vocês não vão ter que entrar nessa fila. E as pessoas ficavam olhando para mim como se eu fosse louca, né? Porque era. E quando eu fiz isso, eu não imaginava que eu realmente ia ter uma fila de horas, sabe? Eu nunca achei que eu pudesse um dia viver de contar história. E foi na Bienal que eu fui vendo. A cada Bienal eu vi o meu público crescendo. A cada Bienal
alguma coisa muito importante acontecia para mim. Então, a Bienal tem esse lugar no meu coração, que eu brinco que eu sou síndica, né? Eu falei ontem, eu estava numa festa de aniversário, eu falei, de 13 a 22 de junho eu vou estar internada no Rio Centro, porque esse ano, além de tudo, sou curadora, né? Então, eu acho que eu vou passar, vou levar minha caminha, um colchão, e vou ficar por lá. Livro não precisa, né? Eu pego alguns lá para ler, mas assim, poder falar dessa história, sabe? Saber o quanto essa história inspira novos autores que estão chegando aí a acreditarem, sabe? É uma carreira difícil, mas a Bienal é uma vitrine. Então é tão lindo quando eu chego numa Bienal e eu vejo autores novos tocando violão, plantando bananeira, subindo em cadeia, cada um traçando a sua própria estratégia ali de divulgação, de autopromoção. Então, a Bienal, para mim, é realmente a minha vida. Bacana. E você, Heloísa, você vem da publicidade, do marketing, né? Com uma história também no mercado editorial, né? Qual que é a sua relação anterior, digamos assim, com a Bienal, né? Antes de ser escolhida esse ano como curadora? A gente eu ouço você falar, né, Thalita, e eu acho tão bonito, porque no fim, as pessoas que são viciadas em Bienal têm isso em comum, né? Parece que o nosso coração ali fica palpitando, parece que, meu Deus, chega logo, e a gente vive 100% aquilo lá. Ontem fui numa visita técnica no Rio Centro, e aí aquilo tudo vazio, aí você olha para aquilo e você fala, gente, não parece o mesmo lugar, mas ao mesmo tempo o coração já na boca, assim, porque falta pouquinho. A minha relação com a Bienal é uma relação que passa pela infância, eram os melhores programas, ir com a escola, ir com meus pais, e, enfim, comprar livro, mas encontrar as pessoas. Eu cresci em Petrópolis, então era um programão da escola, era a maior excursão que existia na escola, vir a Bienal do Livro e voltar. E aí eu entro no mercado editorial, né, e eu fiz Bienal 18 anos em editora, né, eu trabalhei na Record 5 anos, depois eu trabalhei na Intrínseca mais 13. É, e aí a relação muda, né? Porque aí envolve trabalho, porque eu comecei trabalhando no marketing dessas editoras, e eu fui me apaixonando também por um outro lado, porque fazendo marketing, né, fazendo a divulgação dos livros, que esse era o meu trabalho, foi o meu trabalho durante muito tempo, a Bienal é de um aprendizado sem tamanho. Nada que se fazia no escritório se comparava aos 10 dias que a gente passava dentro daquele stand. Porque numa época que não existia rede social, você conseguia cutucar alguém e falar: se você está procurando alguma coisa parecida com isso, vem cá que eu vou te falar outro. E você conversava com as pessoas, elas vinham a você, e era o único momento, os poucos momentos, onde as editoras encontravam com os leitores, porque não tinha, né? A gente não conseguia fazer esse contato antes. Então, quando eu vi aquilo, assim, comecei a trabalhar no marketing da Record, e aí comecei a encontrar aquilo e vi aquele evento, eu falei, gente, que loucura! É isso aqui, é isso. Então, eu me apaixonei demais, ainda mais pela Bienal, e aí todo mundo que trabalhou comigo todos esses 18 anos fala, ela é maluca, ela vai para lá e ela fica o dia inteiro, e aí fica no caixa e arruma evento e faz tudo, e eu sempre fiquei empolgadíssima. E aí nos 2 últimos anos eu migrei, né, do mercado editorial para o audiovisual, sofri bastante esses 2 últimos anos, mas estava lá como leitora, né, enfim, milhões de amigos e tudo mais. E aí no ano passado a Bienal me chamou para ser curadora desse espaço, né? Desse espaço novo, que é a Praça Além da Página, que é uma praça com um conceito muito amarrado com o conceito do Book Park, que é uma praça voltada para os leitores. Então, no fim, é muito doido como a vida se desenha, né? Mas me parece um processo muito natural. Eu que estava olhando muito para os leitores dentro das editoras, né? Como divulgar os livros, como fazer isso chegar até eles e tudo mais, ter esse espaço agora na Bienal, onde eles são o foco, parece que faz todo sentido. Eu acho que a gente queria saber também como, pra você que já começou, né, Luísa, mas acho que depois pedir para Thalita e depois você também complementar de como que foi pensar né, essa curadoria de vocês, né? Como que existe uma lógica, essa linha, né, que vocês fizeram para ter esse espaço às pessoas, etc. Conta um pouco primeiro, Thalita, como que foi isso?
Cara, é uma responsa, né, ser curadora da Bienal, né, Heloísa? Assim, Pelo amor de Deus. é uma loucura, porque ao mesmo tempo, Heloísa também certamente passou e tem passado por isso. A partir do momento que o nosso nome aparece como curadora, o mundo manda mensagem para você. E é uma questão muito louca, porque assim, eu adoraria poder colocar todo mundo, né? Mas a gente, né? Eu tenho 10 meses, se não me engano, olha aí, tá vendo? E assim, o que que eu quero falar? E aí, com todos esses anos de Bienal, como autora e como espectadora, como público, é, e as pessoas sabendo que elas estão indo lá ver uma coisa que eu estou assinando a curadoria, eu tinha que ser muito fiel às minhas verdades agora, né? Então, assim, eu estou trazendo muito tema de mulher madura, que é uma coisa que eu tenho falado, falei nos meus últimos livros. Vou falar de maternidade, de não maternidade, que é outra coisa que eu falo, que eu coloco em livros também. Essa questão da minha não maternidade sempre chamou muita atenção das pessoas. Como assim você não tem filhos? E de uns tempos para cá eu venho cada vez mais falando nisso, e eu acho que é muito bom ter um palco como Apoteose, né, com toda aquela enormidade, abordando temas como esse, sabe? Sobre separação depois dos 40 anos, sabe? Sobre a importância da rede de apoio, da sororidade no momento de separação, porque você já viveu 40 anos e de repente, opa, sou solteira de novo, né? Eu fiz uma série para o Globoplay, o elenco tá indo comigo. Falar sobre menopausa, eu tive todos os sintomas praticamente, sou PhD em menopausa, eu não podia deixar de falar disso. Claro que eu vou falar de adolescente também, porque a série Adolescência, né, causou um rebuliço e eu vi a repercussão. Então, eu chamei a Vanessa Cavalieri, o Renato Caminha, para aí a gente vai estar conversando, o Alexandre Coimbra, sobre isso, sobre os danos do cyberbullying e dos discordes da vida. Eu tentei fazer um palco que as pessoas saiam de lá sem falar, foi muito legal. Eu quero que elas saiam falando daquilo, sabe? Eu quero que as pessoas saiam conversando, debatendo, como é o que eu quero quando eu escrevo um livro, quando eu faço uma série. Então, é isso, assim. Eu estou levando para lá o que eu gostaria de ver como público, como mulher e como escritora. Tem mesas legais sobre amor. Vou trazer um sul-coreano, quem eu não sei o nome dele, mas é da Inconveniente Loja de É o Conveniência, que Kim, eu é o amei, Kim. amei. Mas o nome dele eu vou aprender a falar até lá. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, sabe, da minha história aí com a Bienal. Eu gostei de ser curadora, é um desafio, é um quebra-cabeça, né, Heloísa? Assim, e eu acho que eu consegui montar direitinho. Eu espero que as pessoas gostem. É o que eu acho mais duro como curador, e a gente vendo a programação sendo montada desde assim, né, o início e tudo mais, é que eu olho para a programação e eu falo, não vou conseguir assistir nada disso. E Exato, eu queria ver, exato. Thalita, eu queria ver todas as suas mesas, porque absolutamente todos esses assuntos, né, me comovem muito, me movem muito. E eu simplesmente olho e falo, gente, eu não tenho a menor condição de sair do lugar onde eu vou estar. Mas eu gostaria muito de assistir, cara, essa programação como um todo, sério. Tá muito incrível. É, tá Muito bom. mesmo. E o nome dele, eu chamo de Kim, tá, Thalita? Só Kim. Só Kim. Kim? Só Então eu Kim. vou chamar. Vem pra cá, Vem pra Kim! cá. Pronto. Porque uma das coisas legais dessa coisa do espaço da praça é que ele conversa muito. A ideia sempre foi essa, né? Dele conversar com a programação interna. Então, no dia que ele vai estar lá dentro, nessa mesa da Thalita, de manhã ele está lá na praça experimentando comidas brasileiras das nossas lojas de conveniência. Então, sim. Que maravilhoso! Então é para a gente ter justamente essa coisa dessa completude mesmo, né? De ter experiências diferentes, colocando os autores em locais onde eles não estariam, não estão muito acostumados. Então, de manhã ele vai estar com o João,
conversando, falando um pouquinho rapidamente sobre o livro, mas experimentando as nossas comidinhas que a gente encontra em lojas de conveniência, para falar sobre afetividade, para falar sobre comida, a relação que a gente tem com essas pequenas lojas e tal. E aí depois a gente vai ter um papo sobre esses livros de acolhimento, né? Esses livros de cura, com os leitores e com uma biblioterapeuta. Então, assim, a ideia é justamente a gente complementar o que já estava um pouco dentro, e aí respondendo a tua pergunta, Fábio, é um quebra-cabeça maluco, porque eu queria muito, inicialmente, a gente pensou em fazer dias temáticos. Depois eu vi que não ia dar, a gente percebeu que não ia ter como, não ia dar certo, porque era mais importante para mim que fosse um complemento à programação interna. Então, quem é que vem de autores gringos, o que a gente pode fazer aqui, quem é que está confirmado de autor nacional, porque eu queria, e é mais efetivo, que a gente aproveite o público. Se o público vai para ver o Kim, ele vai estar lá desde cedo. Então, o que a gente pode fazer com esse público para ele ter outros tipos de interação, né? Então, isso ficou mais importante. Então, o quebra-cabeça começa a ser montado a partir de uma programação de convidados, o que a gente consegue fazer com esse público lá fora, a quantidade de demanda que vem também, e de evento que surge, e precisamos encaixar. Eu confesso que tem muito mais espaço lá fora, né? A Praça Além da Página são 35 atrações, tá? Ao todo, durante a Bienal. Então, sim, são muito mais espaço, mas ao mesmo tempo também vamos encaixar tudo. E aí tem uma hora que não dá mais, né? Aqui, isso aqui não tem como mais, isso aqui não cabe e tal. Embora até hoje estão lá apertando alguns espacinhos. Mas é difícil pensar o que precisa entrar por uma série de questões, o complemento com os autores, né, que já estavam confirmados, e aí eu sigo exatamente o que a Thalita colocou. Eu queria fazer um lugar onde eu amasse muito tudo que estivesse assistindo ali. Onde é o que eu falo para todo mundo, porque a praça ela é feita também, os eventos são montados com os leitores. E todas as reuniões e papos que eu tenho com eles gente, é para fazer um evento que vocês iam amar assistir. Então, pensem em coisas que sejam bacanas, que sejam legais e que vocês iam surtar se vocês estivessem, né, assistindo. É esse evento que a gente quer. Então, acho que trazer não só esse repertório, essa experiência, e principalmente assim, essa segurança de quero que seja uma coisa que eu goste, que seja bacana, que eu ia amar ver. Eu acho que é a linha guia, assim, para a gente conseguir pensar numa curadoria que tem que atender tantos públicos e que tem que atender tantas demandas. E aí acho que é isso também. Tô orgulhosa assim do desenho, das coisas que a gente montou para a praça. E tô muito animada para ver o que a galera vai achar, né? Assim como a Thalita, porque a gente é filho, né? Pô, tem um monte de filho aí, um monte de mesa que é filho, e eu falo, cara, todo mundo tem que ficar tudo certo aqui para todo mundo amar. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Legal. Eu queria ouvir vocês um pouco mais sobre os espaços em si mesmo, né? Porque o da Thalita é o palco que chama palco apoteose, né? Então você fez uma linha de programação dentro desse palco que, se eu não me engano, assim, pelas comunicações que a Bienal tem feito, é uma coisa diferente, assim, né? Sempre tem um palco que é o maior, que recebe e tal, mas não sei, queria ouvir vocês sobre os espaços em si, né? Porque o da Luísa, especialmente, é uma coisa um pouco diferente, né? Então não é exatamente um espaço que vai receber conversas, é isso? Você falou que fez uma visita técnica, né? Eu queria saber o que a gente vai encontrar na praça. Se você quiser começar. Então, a praça é o seguinte: a praça é na área externa da Bienal, naquele lugar onde ficavam os food trucks, né, mais espalhados. Acho que todo mundo tem uma noção. A gente tirou os food trucks de dentro, daquele espaço da praça em si, e os food trucks ficam agora embaixo daqueles corredores, né, daqueles corredores externos. A praça em si, ela vai receber uma série de ativações e também uma cobertura onde a gente tem um palco. Esse palco, a gente tem um telão de LED. Esse palco, esse espaço coberto recebe 200 pessoas. É um espaço sem senhas, tá? A ideia da praça é um lugar onde você pode
passar, assistir um pouquinho, talvez ir para outro lugar, sentar para comer um negócio, ir para lá assistir, descobrir histórias, né? Descobrir histórias e estar junto com as pessoas numa coisa um pouco mais descontraída, porque não existe essa obrigatoriedade de senhas. Então a gente tem esse palco onde a gente vai receber essas mesas, eventos, atrações, porque são muitas coisas diferentes, vou dar uma ideia para vocês. E a gente tem outras atrações nessa praça. A gente tem, por exemplo, umas torres literárias, onde as pessoas vão poder escrever diariamente os livros que elas estão lendo no momento, os desejos de leitura, os livros que mudaram a vida delas. Enfim, são 6 torres onde a gente faz essas provocações e as pessoas vão poder escrever. Então, ter esse tipo de interação. E a gente tem uma outra interação que é a roleta das trends. Aí a roleta das trends, você gira e aí você cai lá num desafio e aí esse desafio você vai lá, pode, tipo, fale seu livro preferido em 15 segundos. Conte esse livro, tipo, fofoca em 20 segundos. Aí você faz o desafio e aí você ganha uma pulseira. Uma pulseira da Praça Além da Página da Bienal. E aí cada dia tem uma pulseira diferente para você fazer esse grande braço com pulseiras no fim da Bienal, né? Como um grande desafio e também marcando sua presença todos os dias na praça. Então, tem essas ativações, esses espaços de encontro e tem o palco. E aí, esse palco, ele é um palco muito móvel, assim, porque a gente vai ter, por exemplo, no primeiro dia, uma quadrilha literária, uma quadrilha de São João, literária, dançando e cantando lá. Depois da aula do Simas, né, que vai falar sobre os Santos Juninos, para abrir a Bienal nesse mês incrível, que é uma Bienal em junho. Um sonho, né? Quando que a gente ia fazer uma quadrilha? Adorei esse negócio da Bienal ser em junho, Muito bom. gente. A temperatura também ajuda muito, né? Porque vamos combinar, pelo amor de Deus. Imagina se isso no calorzão, já esquenta muito o segundo semestre. Mas a gente tem uma quadrilha literária, a gente tem um concurso de poesias no sábado, onde as meninas que são muito fãs da Elaine Baeta vão poder ler os poemas e a vencedora vai ler lá no palco Apoteose para a Elaine, encontrando com ela. Então, nesse dia. Tem no domingo esse dia do Kim, onde ele vai experimentar essas comidinhas e vai depois para o espaço interno. A gente tem o dia 16, eu tô amando, que é o dia do aniversário do Ariano Suassuna. Então a gente vai ter um cortejo da Orquestra Armorial que sai do estande da de Ouro, convoca as pessoas pelo espaço, segue até a Praça Além da Página. Depois a gente vai ter uma aula show com o João Suassuna, neto do Ariano, e na sequência a exibição do Alto da Compadecida. Porque a praça tem esse telão, então todo dia à noite tem filme que vai ser exibido. Inclusive, Thalita, Fala Sério Mãe vai ser exibido também lá. Eu já ia perguntar se tem filme meu aí. Tem sim. Então, esse dia, tipo, eu tô amando essa última programação. A praça, ela tem 3 horários, né? Na verdade, 4. Tem 10h30 da manhã, 2h30 da tarde, 5h30 da tarde e 19 horas. Às 19 é sempre filme. Então, a gente tem aí filmes de muito sucesso, a gente tem alguns formatos exclusivos de coisas que só vão ser exibidas lá pela primeira vez na Bienal. A gente tem eventos voltados muito para criança, né? Na segunda, terça e quarta, por conta da visitação escolar. A gente tem uma aula da Lavínia, que é maravilhosa, que ela vai falar sobre o que você pensa quando falo África, onde ela faz toda uma desconstrução do continente africano no nosso imagético e no imagético das crianças. A gente tem um Inventa que eu desenho, que eu acho maravilhoso, que as crianças narram personagens e na hora os artistas vão desenhando os personagens do jeito que elas pensam, né, para contar uma história. E a gente tem muitos encontros de fãs, né? Encontros de comédias românticas, encontro de romantasia, encontro do Harry Potter, que faz 25 anos. São diversas atividades em modelos diferentes, onde os leitores eles estão nesse palco, onde, óbvio, tem conversa e tem papo, e profundidade, mas sempre num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? De entrevista ou de, na verdade, ter um mediador. Tenho conversado muito sobre ele, sobre essa mediação muito horizontal, onde todo mundo nessa mesa, essas pessoas têm o mesmo peso. Então, a gente tem um romance histórico dançante, onde a gente vai falar sobre o romance histórico e depois a gente vai ter uma aula de dança com um casal que vai ensinar a gente. Então, são essas diferenças, assim, onde os
leitores, eles não só podem participar na hora, né, sendo convocados para o palco, essas brincadeiras e interações, mas também e principalmente na feitura desse evento, né, nessa confecção de roteiro. Então, a gente tem conversado bastante em várias linhas aqui. Tem um evento de ficção cristã, que a gente vai ter também na Bienal do Rio esse ano. Então, a gente tentou assim, abrir o máximo possível para receber esses leitores e tentar fazer cada vez mais de uma forma que eles se sintam à vontade. Não só para fazer, mas principalmente para convocar quem eles sabem que gosta. Bacana. Você quer falar também, Thalita? Porque eu acho que um espaço como o Apoteose, assim, como você falou, né, uma responsabilidade, porque é o maior, então sempre tem muita gente ali, né? E é um desafio de curadoria também, enfim, conjugar esses assuntos, né, pelos quais você falou que está interessado e quer discutir, mas também conjugar as pessoas, né, autores e mediadores e tal. Então, você, né, já Exatamente. participou de muitos eventos como esse, assim, como é que você pensou essa questão assim de afinidades, digamos? Cara, a partir do momento que eu entendi as coisas que eu queria falar, eu fui catando o meu dream team, né? Quem é que eu gostaria de estar lá. Chamar a Marcela Ceribelli para falar de amor com a Ana Sui, assim, são duas autoras populares e que falam muito bem, falar de violência doméstica, pegando como gancho o livro da Ana Paula Araújo. Então, a gente vai levar a Isabel Filardes, que sofreu violência, para falar. Vai ter a Marjorie este ano, que viveu a Ângela Diniz para uma série da HBO. Então, assim, são temas que não são bolinho sempre, mas é isso. Eu acho que a Bienal é um lugar para você disseminar o conhecimento, para você gerar discussão. Então, é isso que eu quero fazer mesmo, sabe? É levar as pessoas para lá, para elas saírem de lá. Sabe, não é um filme que eles viram e vão para a praça de alimentação depois. É um filme que eles viram e que eles vão demorar para digerir, sabe? Então, essa é a minha vontade, assim. Vou levar a periferia, o funk, enfim, é isso. O meu palco é esse palco grande, né? Eu acho que a Heloísa tem esse frescor, né? De nunca ter tido nada parecido, e é muito legal ver teu olhinho brilhando falando assim. Eu acho que a Bienal faz isso com a gente, né? A gente tem tanto amor e tesão por isso, por esse evento, que não dá mais para chamar de feira de livro, né, gente? É um mega Um multi-evento. acontecimento de É livro. um acontecimento. Pronto, eu vou chamar de acontecimento agora. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros Não Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Eu queria até falar disso também, né? Porque do ponto de vista profissional é um case, se é que eu posso chamar, né? Eu acho que para tanto como escritora, roteirista, a Thalita e a Heloísa também como marketing, né? Que é pro livro como um todo, né? Como que vocês conseguem analisar, assim, do ponto de vista profissional? Claro que é aquilo que todo mundo que gosta de livro fala assim, nossa, tá no calendário, hoje tá contando quantos dias faltam. Mas do ponto de vista profissional, porque dentro do nosso mundo a gente, quer dizer, a Heloísa tá um pouquinho, mas, né, sempre também está dentro. A gente fala de livro o tempo todo, mas não o restante, né? O que vocês podem falar um pouco disso? Quer começar, Elo? Eu acho que, do ponto de vista profissional, é o que eu falei no início, assim. A Bienal me ensinou demais. A Bienal sempre me ensinou muito. E a cada ano ela ensinava mais para alguém que trabalha com marketing. Porque depois, com as redes sociais começando, a gente foi entendendo o quanto que a relação que a gente tinha durante 10 dias, ela poderia ser consolidada e de uma forma frequente durante todos os dias nas redes sociais. E aí isso não anula o fato de você se encontrar pessoalmente, muito pelo contrário, assim, faz isso ser uma forma exponencial do encontro, né? Porque se você mantém as conversas, você na verdade só faz com que as pessoas queiram se encontrar cada vez mais. Então, a Bienal aí virou um troço que era cada vez mais explosão, cada vez mais aprendizado, cada vez mais o que a gente vai fazer agora para eles, o que a gente vai. Tanto que foi nessa época, assim, já muito bombando da
foi em 2013 que eu lancei na Intrínseca O Culpa das Estrelas, que foi um livro que inicialmente a maioria dos livreiros fala, pelo amor de Deus, como é que vai vender isso? 2 adolescentes com câncer morrendo, gente. Não vai ter como fazer sucesso isso aqui. E olha, ralamos muito, porque foi praticamente um ano falando desse livro, no mesmo ano que foi lançado 50 Tons de Cinza, então a vida realmente estava difícil, a concorrência, né? Até na própria editora a concorrência estava complicada, mas foi um ano para a gente conseguir começar a falar sobre esse livro, e a Bienal teve um papel importantíssimo nisso, porque lá estavam os fãs raiz do John Green. Eu me lembro de cada um deles, que a gente subiu, a gente fez um evento sozinho, éramos 10 pessoas apaixonadas pelo John Green falando do Culpa das Estrelas. E aí depois, quando o livro estourou e tudo mais, a gente sempre retomou esse evento. Ele foi feito na Bienal, ele foi feito por pessoas apaixonadas por livro no lugar que a gente sabe que aquilo ali ia pegar. A Bienal foi parte essencial não só desse processo, mas como um marco mesmo, de tipo, a gente bota aqui o que a gente acredita, né? A gente faz com que esse lugar aqui, é esse lugar mágico, esse lugar da Thalita, de eu vou falar aqui que eu quero que isso aconteça, e acontece, sabe? Tenho muito respeito por aqueles pavilhões, desde sempre. Então, o caminho da divulgação, o caminho do livro, a verdade, gente, aqui é muito fácil para o marketing saber os caminhos que a gente pode seguir. É só saber ouvir. Aqui a dificuldade muito grande é saber ouvir, sabe? Então, durante 10 dias você ouve muito. Ouve o que você quer e ouve o que você não quer. E aí, a partir disso, eu me lembro de sempre sentar e falar, cara, a gente vai para um caminho aqui, depois a gente vai mudar para cá. Foi depois de algumas bienais que eu pensei em fazer o projeto da Turnê Intrínseca, onde a gente começou a viajar o Brasil inteiro para poder encontrar com os leitores em cidades onde não tinham tantos eventos. Isso mudou radicalmente a nossa forma de fazer a divulgação, porque essas pessoas não só se sentiam acolhidas, mas a gente fazia eventos customizados, dependendo da cidade que a gente ia, porque a gente já tinha a informação que eles tinham dado para a gente do que eles gostavam. E aí é um projeto que nasceu de uma visão, de um trabalho que eu aprendi na Bienal e que depois ele só se retroalimentava. E aí ele foi se retroalimentando tanto que aí o processo de divulgação dos livros passavam por que a gente vai lançar na Bienal, porque a gente sabe que esse aqui é o nosso momento. Porque se parar para pensar direitinho mesmo, você de marketing dentro da Bienal, você fala, Jesus, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Porque não é sobre compra de livro. Nunca foi sobre compra de livro. É sobre encontro. É sobre você estar junto, é sobre comunidade, sobre experiência, que é o que agora essa Bienal está elevada à enésima potência. Mas foi a partir desses encontros e a partir da experiência de olhar para essas pessoas e ver como elas se comportavam, que a gente também foi transformando o stand num lugar que era de experiência. A gente começou a fazer paredes cenográficas. A gente começou a fazer espaços onde as pessoas podiam tirar fotos. A gente fez túnel, me lembro na Intrínseca, a gente fez um túnel de livros. Então, assim, aquilo ali, o comercial me odiava, porque, porque eu fiz uma zona naquele stand, porque a operação ficava realmente complexa quando você tem, na verdade, você tem fila para tirar foto na parede. Quando você tem fila para tirar foto na parede, realmente fica um pouco complexo a venda, né? Você tem que ter toda uma logística ali para aquilo ali funcionar. Então, as paredes todas foram ficando cenográficas. A gente colocou uma cama no meio do stand, me lembro, num dia da Jenny Han. Era um quarto montado no meio do stand. Aí todo mundo para ver aquilo, aí todo mundo quer tirar foto com os amigos ali. E aí você vai vendo que, gente, isso aqui tá zero sobre compra de livro. Isso aqui é outro lugar, isso aqui é outra coisa. Vai se transformando em outro negócio. Então, para mim, como experiência de mercado, como uma pessoa que trabalha com divulgação, hoje eu trabalho com a divulgação de filmes, mas é tudo a mesma coisa, porque é conteúdo. Tem que ouvir o que as pessoas estão te dando, assim. E esses lugares de experiência, onde você consegue ver pessoas apaixonadas, gritando aos 4 ventos o que elas gostam, né, e o que elas não gostam, é um aprendizado tremendo. E aí agora eu quero ver essa volta, né, porque no fim tá todo mundo agora, os leitores, a gente está trazendo para o palco, eles vão fazer esses eventos do jeito que eles gostam também, o quanto que isso pode reverberar, o quanto que a gente vai aprender, o quanto que volto a aprender, né, nesse processo. De curadoria já tem sido um aprendizado tremendo e eu estou muito ansiosa para esses próximos 10 dias esse ano nessa Bienal. Bom, para mim é uma coisa muito boa, né, comercialmente falando, porque é sobre encontro, mas é sobre venda também, porque para mim
desde o começo eu entendi que eu queria ser uma autora que vive de livro. Para viver de livro, eu tenho que vender livro. E a Bienal, para mim, eram aqueles 10 dias que eu, novinha, 25 aninhos, 27, 29, cheia de gás, eu ia de 10 às 10 e eu ia todos os dias. Porque eu entendi que aquilo fazia diferença, não só porque as pessoas compravam meu livro, mas porque eu sabia, elas gostavam e aí vinha o boca a boca. Então, eu sempre falo para autor: vai para a Bienal e fica do lado do teu livro. Eu fazia isso, eu fiz isso anos na minha vida. Oi, tudo bem? Esse livro é meu. Harry Potter tá aí para te dar autógrafo? Não tá. Eu sou a autora desse livro aqui. Olha aqui, eu sou brasileira. E aí eu saía falando. Eu sei o impacto que é na venda, quando eu recebo. Então, a Bienal, os 3 meses que eu recebo depois, né, trimestral, eu falo, caramba, faz a diferença no meu orçamento, entendeu? Porque, assim, é uma explosão de venda. E eu acho que o autor que entende isso, que hoje fala para mim, pô, eu tô indo, eu vou todo dia, porque você me inspirou a fazer isso. A Bienal, aí nessa hora a gente tem que olhar sim para ela como uma feira de livro com 200 títulos à disposição. E eu agora com livro novo, eu tô com a gana da Thalita de 25 anos, sabe? Que foi para lá e subiu na cadeira. Eu estou escrevendo para esse público que me abraçou 25 anos atrás, de 9 a 11, 12 anos. Então eu realmente, eu vou estar lá quase todo dia e eu vou todo dia dar um pulo em algum lugar na HarperCollins para falar do meu livro e eu sei do efeito boca a boca. Então, a Bienal, se um autor quiser fazer do trabalho dele, sair dessa coisa, né? O autor, o artista em geral, não pensa muito no negócio, né? Na coisa business. Eu sempre pensei. Para mim, não era uma coisa, ai, criatividade é uma coisa Chico Xavier, você vem, se inspira, abaixa a cabeça. Não, sabe? Para mim, caramba, tá vendendo, eu tenho que lançar 2, 3 livros esse ano. Caramba, é manter o meu nome ali. Outra coisa que para Bienal, para autor, é maravilhoso, a divulgação. É uma divulgação espontânea, né, gente? Porque, assim, é o maior evento literário acontecendo, nesse momento, então, com o Rio Capital do Livro. Então, assim, eu vou lançar o meu livro novo na Bienal, vai ter uma divulgação ali acontecendo. Então, assim, é bom para a Thalita do negócio, é bom para a Thalita escritora que tem o nome, que vai para um lugar, que fica ali, né? Como a gente, quando está lançando filme, o nome das estrelas ficam ali, os autores são as estrelas da Bienal, e isso não tem como. Aí entra ano, sai ano, mas chama influenciador, não importa. Tá levando pro livro. O influenciador agora escreve, que bom. Porque a pessoa que é fã do influenciador vai comprar o livro dele e aí vai acabar, ele vai querer ler outro de um autor. Gente, então assim, isso eu acho muito legal da Bienal também, desse entendimento de formação de público leitor. E o autor que não quer marcar bobeira, que nem eu que queria brincar de viver disso, a minha dica é vai lá todo dia, cara. Vai lá todo dia e fica do lado do teu livro que nem o totem. Nossa, e isso que a Thalita falou, ela tem a experiência própria dela e eu já vi inúmeras vezes. Se a pessoa não sai do livro dela, o livro dela é número 1 do stand. Porque não tem nada como o próprio autor vendendo seu livro do lado da sua pilha com assinado. Gente, é primeiro lugar do stand, assim, não tem dúvida. E tem gente, ó, que, ó, fica lá. Bota até uma cadeirinha. Quer sentar? Porque fica lá do lado e trabalha. É muita visibilidade. Fiquei E aí é muito, fiquei venda. muito. É isso. Visibilidade e venda. E aí, experiência e venda, é encontro e venda. É um lugar que consegue reunir todas as coisas. Porque quando você se encontra e quando você tem a experiência, você compra. Você compra, você não tá nem pensando mais nessa parte, você só vai indo, vai levando. É Exato. só pensar, é só ver os números da Bienal, só ver os crescimentos, e, enfim, como as coisas se tornaram, foi para outro patamar, né? É isso. Legal, bacana. A gente comenta muito, né, discutindo o trabalho de marketing editorial, enfim, no dia a dia, assim, a importância dos autores, né?
hoje se colocarem principalmente nas redes sociais, mas com criação de comunidades e essa interação com os leitores. Mas, como a Thalita está dizendo, esse trabalho já existe há algum tempo, né? Mesmo antes dos smartphones e tudo mais. Bom, você mencionou também, para a gente encaminhar aqui a entrevista para o final, né? Você mencionou também esse título, né, desse ano, que é o Rio Capital Mundial do Livro. Eu queria saber o que esse título significou para o trabalho de vocês, de curadoria da Bienal, e o que vocês gostariam que ele significasse, né, no futuro, ou seja, depois da Bienal, né, o que a gente, enquanto mercado editorial ou enquanto pessoas interessadas em livro, informação de leitores, etc., o que a gente poderia fazer com esse título, Eu acho que esse junto com o título. poder público, né, que é quem administra, digamos assim. Desculpa, te cortei, Guilherme. Eu acho que esse título vir no ano da Bienal é uma bênção, né? É um presente. Porque, na real, a cada edição, o Rio é a capital do livro. As outras cidades que me desculpem, porque não tem um evento. Assim, a Bienal, ela faz com que o Rio de Janeiro respire literatura 24 horas por dia, durante 10 dias. E isso é bonito demais. Quando a gente vê aquele Rio Centro apinhado de adolescentes com mala de mão para carregar os livros, a gente tem uma fé no futuro que é assim, eu falo isso, eu fico arrepiada, porque ali é um Brasil que eu falo, caramba, nesse eu acredito. Por mais que pesquisas digam que a leitura vem caindo, ali, quando a gente vê o Rio sendo capital do livro em off, a gente acredita que vai dar certo. E esse ano é on, né? Ele é capital do livro. E eu acho que trazer os olhares do mundo para essa capital com um evento com essa força, para mim, como autora, sabe, trazer o Jabuti para o Municipal do Rio, gente, isso é gigante, sabe? E o Rio é personagem de tantas histórias, né? De tantos livros e de tantos autores. Então, assim, eu realmente espero que esse título e essa Bienal alavanque mesmo a venda de livros, faça com que as pessoas saiam das redes sociais e dos recortes e passem a ler o livro do começo ao fim, passem a citar trechos que eles leram e não que eles ouviram falar. Então, assim, é a minha esperança em relação a esse título esse ano. Eu concordo plenamente com a Thalita de como o que acontece na Bienal é muito mágico, assim, é muito incrível tudo que a gente vê lá. Acho que o maior desejo é de como, na verdade, manter isso, né, e criar espaços para a gente ter mini bienais ou mini energias de bienal durante todo o ano nessa cidade. A gente sabe de todas as dificuldades que acontecem, né, para as pessoas terem acesso aos livros, não só pelo preço, mas também pela educação, todo esse incentivo, o quanto, na verdade, seria importante, é importante que o que acontece para uma Bienal rolar e a gente ter aquilo lá, o quanto que aquilo poderia ser mais diluído também durante o ano, quanto que a gente pode criar novos espaços para a gente ter esse tipo de incentivo, porque realmente é muito maravilhoso o que acontece durante esses 10 dias, parece que é uma aura mágica, né, em torno do livro, naquele espaço e nessa cidade. Então, a importância é tremenda, a gente ter esse título, né, absolutamente inédito, e botando essa cidade num lugar onde deveria estar, já não só há muito tempo, mas como mesmo esse espaço de leitura, mas o lance é realmente pensar o que a gente faz depois disso, né? Principalmente com política pública. O que você faz depois disso com esse título para a gente poder ser capital mundial do livro todo ano? Todo ano. Tem que ser todo ano isso. Você tem que criar leitor todo ano. Você tem que fazer com que as pessoas se apaixonem pelas histórias e por sentar e ler todo ano. Porque isso não é só sobre ter um título, né? É sobre você mudar a vida de todo mundo, mudar a vida das pessoas. Então, eu acho que é um início, uma esperança, assim, realmente é uma fagulha para a gente conseguir trabalhar e ter mais o que, assim, o que entregar para voltar para todo mundo, sabe? É super importante, é muito emocionante mesmo. Eu falo também, fico assim, arrepiada, é muito emocionante. Mas a gente precisa fazer algo muito forte e incrível com isso, né? Com esse título. E já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL,
A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Muito bom. Realmente faz a gente pensar, né? Porque são dias que a gente fica tão feliz de ver tanta gente envolvida no livro, né? Você fala assim, nossa... E aí você vai ver, tipo, 16% da população que compra realmente livros, ou, tipo, menos da metade das pessoas são leitoras. Então, realmente é algo que é o copo vazio e cheio, mas da mesma forma é algo que é impactante, né? Mas agora, para terminar, que a conversa está muito boa e a gente não quer também alugar tanto assim o tempo de vocês, falar um pouco dos trabalhos pessoais, quer dizer, dos trabalhos de vocês, né, que estão fazendo. Thalita deu, né, já um toquezinho do livro novo, mas conta mais também e depois a Elo também completa. Ó, eu tô lançando o Diário de uma Garota Esquisita, é um livro em prosa e verso para esse público ali de 9 a 12, 13 anos, e eu acho que é a primeira vez que eu fiz um diário interativo, então ela fala sobre bullying, ela fala sobre os pais dela minimizarem o bullying dela, e ela propõe que o leitor se abra ali, ela divide o diário dela com o leitor. Eu falo sobre a relação dela com a madrasta. Eu hoje sou madrasta de 2 meninos e eu nunca tinha visto falar sobre madrasta. Eu tive uma madrasta maravilhosa, então eu fiquei com muita vontade de escrever isso. Então é um livro que eu tenho muito carinho, assim, sabe? Eu estou muito feliz porque ele está muito lindo. Esse ano também vai estrear o Era Uma Vez Minha Primeira Vez, baseado num livro meu, que tá a coisa mais linda. E eu vou Juntas e Separadas, a minha série da Globoplay. Enfim, eu não posso, acho que eu não posso falar quando estreia, que a caraca aquela que fala com. Mas enfim, vai estrear aí a qualquer momento, em algum mês aí. Mas é isso, estou escrevendo, o audiovisual me pegou, então cada vez mais eu faço coisas para o audiovisual e gosto muito, mas é nos livros que eu descanso. Tá vindo outro livro para mulher madura aí também. E é isso. Muito bom. Bom, temos a Bienal agora, né? Tem a Bienal agora em junho. Eu trabalho na Downtown Filmes, né? Que é a maior distribuidora brasileira de filmes. E a gente tem já algum line-up bom, assim, para o segundo semestre, começando no segundo semestre, né? Tem alguns filmes vindo aí, mas pelo menos 2 no segundo. Mas assim como tá ali, tá audiovisual, você não pode ficar falando muita coisa. Não pode. Datas mudam, o troço, né, cai. Mas eu trabalho lá na Downtown e na Aquarius, que é um streaming. A Aquarius é um streaming focado, um streaming da Downtown, né? Do mesmo dono da Downtown, mas ele é focado em não ficção. Então, em documentários sobre cultura, sobre espiritualidade, yoga, meditação. Então tem todo esse conteúdo, né? Diferente, são filmes, mas filmes documentários. Então, toda semana também a gente tem lançamento por lá. No segundo semestre a gente lança um primeiro original da Aquarius, então que também é sobre meditação aqui no Brasil, né? A gente falar na nossa língua sobre isso e sobre espiritualidade. Em breve também um filme com a Tati Bernardi, né? Com o roteiro dela. Então a gente está começando a fazer essas articulações para a gente ter projetos nossos com pessoas nossas, né? Com artistas nossos sobre os nossos assuntos, porque isso a gente acaba comprando muito de fora pronto, né? Todas essas pesquisas e tudo que envolve documentário precisa ter trabalho mesmo das pessoas daqui do Brasil, porque a nossa realidade é muito diferente de tudo que a gente embala de fora. Então, é isso, o audiovisual se misturando com o mercado editorial, mas é muito incrível poder fazer esse cruzamento, porque no fim, acho que Thalita vive isso plenamente, são formas diferentes, mas o conteúdo, né, é o mesmo, e é muito gostoso poder navegar, né, hora para cá, hora para lá, pelos livros e pelos filmes e séries, assim, é realmente um presente, meu Deus, um presente poder trabalhar com esses diferentes formatos. É mesmo. E no nosso momento MVB, América Latina, estamos com Karina Matuda. Como vai, Karina? Tudo bem? Tudo bem, Fábio. Como está? Estou ansioso porque está chegando um dos maiores eventos de livro do país. Nossa, parecia agora, né?
Mas agora tá chegando já a Bienal, a gente tá gravando no dia 23, acho que você vai nos ouvir na semana já que está na contagem regressiva. Quantos dias faltam pra Bienal? Você já sabe de cabeça, não sabe? Ai, eu não sei não. Eu sou péssima com isso. Eu sei que tá perto, muito perto, e tem muitas coisas a serem feitas ainda. Né? Mas estamos animados. Não, porque sempre é, ó, dia 13. Então, vocês É estão dia nos ouvindo a 13. partir do dia 26? Tá logo ali. Mas o que mais que a Tá gente tem logo que ali. se preocupar com isso, Karina, do que estou comprando passagem, reservando hotel, e que mais que a gente precisa fazer para esse evento? Além das coisas, né, do stand, como vai estar e tudo mais, dos materiais que vão ser feitos, a gente não pode se esquecer de atualizar os metadados na Metabooks. É a forma mais fácil, rápida, a melhor maneira dos seus livros serem encontrados. Tanto na própria Bienal quanto fora dela, né? Livros que estouram com assuntos ixi, Assuntos relevantes, né, que estão sendo assuntos falados. isso. E que você pode pegar carona. Então a gente fez aqui uma listinha básica para também não dar muito trabalho nesse período, mas que é super importante que esteja com com toda essa listinha com check de ok. Então vamos lá, que listinha é essa? Conta pra gente. Então vamos atualizar antes da feira. Preço, disponibilidade, palavra-chave, a classificação, TIMA, BISAC, né? Que quando você classifica o BISAC, o TIMA já vem. As mídias, capa e materiais de mídia, como vídeos, vários ângulos das capas, PDF, amostras e tudo mais. Não, você tem que lembrar também assim, ó, que se o autor estiver na Bienal, com certeza tem que colocar ali, atualiza também, né, o descritivo, coloca nas palavras-chave, né? Tem que tomar atenção para isso, porque se ele estiver lá, ou o assunto é importante, só reforçando aqui o que a Karina falou, não é isso? Isso. A gente vai falar mais pra frente também, mas a Metabooks vai estar lá com uma ferramenta de busca, né? Então é imprescindível que todos os autores da Bienal já estejam com seus livros atualizados. É isso aí. Então, você vê que não é tanto trabalho assim, mas a gente sempre sabe que com os metadados atualizados, isso sempre reverte em mais venda, mais visibilidade. Não é isso? Exatamente, Fábio. Já aprendeu. Então tá bom. Karina, muito obrigado. E a gente se vê logo mais e de volta à nossa conversa. Muito bom. A gente já vai agradecer mais, mas agora a gente vai para as nossas indicações. Né, e eu queria começar para vocês. Claro que vocês têm várias coisas, mas deixar um tempinho. Pensando o que eu vou escrever. Então eu vou já ganhar um tempinho. Eu tive o prazer de, no Prêmio Publish News, eu fui um dos jurados para a escolha do melhor audiolivro de 2024. E foi um trabalho muito difícil. É assim, eu trabalho com audiolivros pelo menos há alguns anos já. E assim, foi uma surpresa muito grande ter tanto trabalho de qualidade em vários lugares, né, de formatos diferentes, de gêneros diferentes. Foi bem difícil fazer, né, e a gente tinha um tempo curto. Mas eu queria destacar um livro que eu acho, sabe quando assim, quando você tá avaliando uma coisa, você assume um modo, tô prestando atenção assim, no som se tá bom, se a interpretação tá boa, se tem trilha e tal. E tem um livro que chama Senhora Capa, que é assim, é um livro independente, é autopublicação da Fabiana C.O. Ela assina assim, é Fabiana Carvalho de Oliveira. E era um audiolivro independente também, que é uma coisa um pouco mais rara, porque a gente sabe que existe um custo de produção alto, assim. E eu, de repente, eu falei, nossa... Eu fiquei pegando a história e eu fui, sabe? Eu tinha que ouvir, sei lá, umas dezenas de livros, acho que duas dúzias. E eu fiquei, assim, fascinado, porque a história... A Senhora Capa, quem que é? Uma filha pequena que vê a mãe e ela imagina a mãe com uma capa vermelha, como se fosse uma super-heroína. E é uma história tão bonita porque você vê a relação da filha e a filha vai crescendo e a mãe vai envelhecendo. E você perde um pouco dessa imagem da mãe sendo uma heroína. Só que sempre em momentos difíceis, essa figura aparecia na imaginação dela, na história dela.
E mostra até, tipo, do envelhecimento, de como a gente cresce, a gente tem atrito com os pais, você perde aquela imagem dessa heroína, no caso, até chegar na velhice. E assim, é muito bonito. E o audiolivro conta de um jeito incrível, assim, sabe? Uma pessoa, é uma narradora simples, não tem trilha sonora, é muito, muito legal. É assim, você encontra no Google Play, que também tem a parte de audiolivros, e vale muito a pena, porque foi surpreendente, porque tecnicamente é muito bem feito, mas tem outra coisa que é mais importante de livros ou de filmes, etc., que é a história, né, e de como que ela é contada, e é uma história bem bonita. Então, vale a pena, se vocês gostam de audiolivro, procurem, e também é legal para apoiar uma autora independente também. Que legal, adorei. Ó, eu vou dar uma dica de série, pode? Por favor. Cara, então eu ando viciada em Rex, que é da Max. É uma série sobre o meu mundo, sobre o nosso mundo, né, Heloísa? Não sei se você vê, que é o mundo audiovisual. E é uma série sobre amizade feminina. É uma série que emociona, que faz rir. É um humor inteligente. E ela, enfim, é uma série super premiada. A atriz que faz a protagonista, Deborah Vance, já ganhou 2, 3 anos seguidos. Enfim, é uma série para você ficar, sabe o tal do feel good? É essa série. E é curta, é o que eu mais amo, é isso. Eu só penso em coisa de 24, 26 minutos, então eu recomendo muitíssimo. Ainda não assisti, mas tô doida pra assistir, Thalita. Todo mundo fala que é Você maravilhoso. você vai pirar. Todo mundo fala essa e o Estúdio, mas eu ainda também não assisti o... O Estúdio não é tão legal quanto. Quanto? Essa é melhor? Vai pra Rex direto, vai por mim. É muito bom. Eu na verdade, eu fiquei pensando aqui se eu indicava um filme ou livro, né, que a gente ama, mas eu tava também apaixonada pela série, né, por série. E essa última série da Michelle Williams, o Morrendo por Sexo, né, é tipo... Essa tradução nem é uma coisa tão boa, né, mas Dying for Sex, que é outra coisa, mas isso é muito bom. É das melhores coisas da vida essa série. Bom. Eu também fiquei louca. Fiquei alucinada como não só ela tá muito bem, mas como esses personagens são bem construídos, como esse roteiro é impecável, como você ri e chora com 30 segundos de diferença. É muito, muito bom. E a história de uma mulher que tá... a história de uma mulher que tá morrendo, assim. Que tá morrendo de câncer e ela resolve se separar do marido. Na verdade, um câncer que tá voltando, né? Então ela resolve se separar do marido e viver coisas que ela nunca viveu, como, por exemplo, gozar transando, né? Uma coisa que ela nunca tinha acontecido com ela não conseguia fazer isso com o marido. E eu acho que uma das coisas mais bonitas dessa série é sobre a amizade feminina, sobre a amiga que fica do lado dela, vivendo todos esses pedaços, assim, desses dias. Eu me acabei de chorar no fim. Bem, olha, só de você falar, eu já tô com o olho d'água querendo ver de novo. Me acabei de chorar, assim, muito no fim, mas me acabei de rir trocentas vezes durante. E eu acho que não tem nada que seja tão incrível quando você consegue fazer uma obra, quando você reúne esse negócio. Ser muito emocionante e ser muito engraçado. E ainda ter como pano de fundo essa coisa dessa amizade e desse fervor feminino, né? Que é fazer o que você quer, sabe? Pegar a vida, as rédeas da sua vida. Então, assim, impecável, maravilhoso. Arrasou. A gente arrasou de dica, cara. Vou assistir o Rex agora. Não, e eu quero ler o livro que o Fábio indicou. Ouvi o audiolivro, adorei. Boa. E você, Guilherme? Eu vi essa série também que a Luísa citou, é muito boa mesmo, é impressionante. É uma das melhores coisas, assim, que lançadas mais recentemente, né? Bom, eu vou indicar um livro muito legal que eu li recentemente, que chama A Crônica Não Mata. É um livro de crônicas de um escritor lá de Curitiba, chamado Luiz Henrique Pelanda, lançado pela Arquipélago Editorial. E o subtítulo é Notas do Isolamento. E aí ele escreve crônicas a partir da experiência da pandemia, assim, mas com um olhar, né, de agora, assim. Então tem uma coisa muito atual, assim, e, enfim, é uma reflexão, uma elaboração literária bastante interessante desse período, né, que a gente passou e que talvez não tivesse aparecido com tanta força ainda, né.
Então fica a indicação aí, A Crônica Não Mata, Luiz Henrique Pelanda. Pelanda, muito bem. Então, E agora também acho que a última indicação é que a gente vai se encontrar, né? Agora em junho. Fala um pouquinho mais disso então. Aonde encontramos vocês agora no Rio de Janeiro? no Rio Centro, de 13 a 22 de junho, estaremos lá, eu, Heloísa, morando lá em Curicica, Jacarepaguá. De 13 a 22, de manhã, de tarde, de noite. É só estar lá só que chegar. nós estaremos. Perfeito, gente. Com certeza encontrarei vocês lá. Com certeza, estaremos lá. Tá bom. Então tá bom, gente. Muito obrigado e a gente se vê logo mais. Até mais. Valeu, Obrigada a vocês, gente. Muito, muito bom. E este foi o episódio 371 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até semana que vem.